Eu gostaria aqui de fazer uma breve apresentação aqui do professor Hermes Rodrigues Neri, aqui do nosso curso Defesa da Vida. Professor Hermes é especializado em bioética, professor, jornalista, gestor público, coordenador da Comissão Diocesana em Defesa da Vida e do Movimento Legislação e Vida. Hoje ele vai dar a segunda aula do nosso curso, ele vai falar sobre essa questão da igreja, sobre a questão religiosa, sobre a questão fundamento bíblico acerca do nascituro, uma abordagem teológica sobre o aborto. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Isaura, a Júlia, pelo convite dessa partilha, tá? Elas falam aula, mas é uma partilha informal aqui, tá? Porque nessa correria toda, e principalmente essa semana que a gente teve tantos tristes acontecimentos, então a gente teve muitas demandas que envolvem também essa questão da defesa da vida, porque a vida, ela deve ser defendida por inteiro, desde o primeiro instante, desde o momento da concepção, né, até a morte natural. Então, se a gente relativiza o direito à vida, se a gente relativiza a acolhida à vida, não considerando que a vida deva ser acolhida principalmente na sua fase mais fragilizada, então a gente pode, essa cultura que relativiza o direito à vida no ventre materno, se a gente não valorizar a vida no ventre materno, então em outras fases da vida ela também não vai ser valorizada. E a gente sempre, então, defende o direito à vida, então, por inteiro, desde o seu primeiro instante até a morte natural. E não tem sido fácil nos nossos dias de hoje, tendo em vista que a cultura hoje, em nível global, no mundo todo, a gente tem que ter ciência disso, já é uma cultura profundamente anticristã. Quer dizer, a gente está vivendo já uma cultura anticristã, de princípios e valores cristãos. Vocês têm observado, têm visto que hoje, defender os princípios e valores cristãos, o mundo está criando todas essas situações para jogar a sociedade contra, para dificultar. Então o desafio está muito grande ser cristão no século XXI. O desafio está sendo muito grande. E mesmo sabendo disso, nós como cristãos somos desafiados a cada tempo a dar o nosso testemunho e aceitar a cruz, que aí está do dia a dia, e fazer afirmar o valor da vida, o evangelho da vida. Por isso que um documento importante da Igreja Católica, que é assim, é ponto de partida para a gente poder entender toda a questão da defesa da vida, toda a questão, que é a encíclica do Papa João Paulo II, né? Papa São João Paulo II, a encíclica Evangelium Vitae. Eu não estou com imagens aqui, mas eu não sei se eu tenho, deixa eu ver se eu tenho um chat aqui. Agora que eu estou vendo o chat aqui, vou colocar aqui, ó. Vocês devem conhecer, mas está aqui, ó. Eu vou colocar no chat aqui, ó. Evangelium Vitae. Essa encíclica, ela foi preparada, né? Ela foi preparada. Olha aqui, ó. Ela foi lançada no dia 25 de março de 1995, dia da Anunciação, né? Dia da Anunciação, 25 de março. E é um documento fundamental, sabe? Principalmente para, como a Isaura falou, que a maior parte aqui são católicos, tá? Então é ponto de partida, quer dizer, atuar no campo da defesa da vida. Evangelium Vitae é a base. O que é Evangelho? Eu coloquei aqui no chat, tá? Qual que é
assim, resumindo, tá? Que é uma encíclica muito consistente, muito rica de informações, inclusive quem ajudou a escrever essa encíclica, que é o Papa, ele tem auxiliares, né, que ajudam, porque não é, tá? Não tem nem tempo para poder, ele vai fazer a revisão, vai ajustar, vai acrescentar alguma coisa ou outra, sempre é assim com os documentos feitos. Quem ajudou o Papa João Paulo II a fazer esta encíclica foram, né, inclusive, 2 professores meus, tive a graça de ter aula de bioética com eles, que foi o Monsenhor Michel Scuyens, tá, que eu recomendo vivamente que vocês que atuam e que já atuam e que querem começar a atuar no campo da defesa da vida, para entender tudo que está por trás da chamada cultura da morte, que é essa que a gente tem que enfrentar, eu recomendo muito, tá, os trabalhos do Monsenhor Michel, vou escrever aqui, ó, Michel Scuyens, olha aqui, ó, Michel Scuyens, ele tem um livro, eu coloquei aqui no chat aqui, tá, vocês podem, o Michel Scuyens, ele foi padre, faleceu inclusive no ano passado, eu acho que com, deixa eu ver, mais de 80 anos, quase 90, e católico, o padre, ele viveu muito tempo na Bélgica, na Universidade de Louvain, esteve várias vezes aqui no Brasil. Ele tem um livro, ele tem vários livros, mas eu vou citar 2, eu estou falando de cabeça aqui, mas eu vou citar 2 aqui, que é o seguinte, A Face Oculta da ONU. Tá? Vou colocar aqui, ó, Michel Scuyens. Vou escrever porque Scuyens, porque às vezes a gente fala. Este livro, A Face Oculta da ONU, gente, é espetacular. Espetacular, porque ali ele mostra realmente o que está por trás daquilo que a gente chama da agenda. A agenda que está sendo agora executada no mundo todo, que é uma agenda anti-vida, anti-família, uma agenda antinatural, desumana e profundamente anticristã. E essa agenda que, durante os anos 90, a ONU fez várias conferências, as chamadas Conferências Internacionais da ONU, e ali a ONU começou, apresentou todos os pontos, tá? Todos os pontos que hoje estão sendo executados no mundo todo desta agenda, que é uma agenda profundamente anticristã, de premissas ideológicas anticristãs e neopagãs, tá? E que está por trás de todas as decisões que hoje a gente vê nos parlamentos do mundo, os projetos de lei, pá, quando você vai ver a origem, de onde que estão vindo aquelas ideias de novos modelos de família, né? Novos modelos de família, esses relacionamentos bizarros que a gente tem visto hoje, por exemplo, que a mídia tanto difunde, divulga, você vai ver, você vai encontrar o que está vindo da ONU, tá? Pelos documentos da ONU, principalmente nos anos 90, aquelas grandes conferências internacionais, e por trás da ONU, você tem o que? As grandes fundações bilionárias, grandes fundações, grandes centros privados, por exemplo, mais voltada aí à questão do aborto, a questão da Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, tantas, Fundação Bill e Melinda Gates, Open Society, então são várias fundações, tá, que usam a ONU. Então, e é interessante que nesse livro do professor Michel Scuyens, padre, né, Michel Scuyens, Monsenhor, ele vai mostrar bem a face oculta da ONU, que são essas grandes fundações bilionárias que têm interesses de uma reengenharia social radical, anticristã, tá? Que há muitas décadas vem já trabalhando para isso, ocupando instituições, tomando instituições e fazendo assim, uma espécie de subversão da realidade, subvertendo os princípios e valores para chegar nessa cultura que nós estamos vendo hoje. Então, toda essa nova cultura que aí está confusa, que tem
trazido tanta angústia para nós, com esses valores subvertidos, tá? Essa inversão de valores, isso vem tudo do projeto de reengenharia social radical vindo das grandes fundações bilionárias. Então, o Michel Scurrias fala muito bem, explica muito bem isso. Para quem quer estudar a fundo, esse livro, A Face Oculta da ONU, é muito importante. Então, o Michel Scurrias também tem um outro livro que eu recomendo muito, que se chama o seguinte, estou falando de cabeça, mas é mais ou menos o seguinte, o Evangelho perante a desordem mundial. Esse livro, repito, estou falando de cabeça, não sei se é de anti-operante, mas em suma, o título é esse, O Evangelho perante a desordem mundial. Quer dizer, ele não chama a nova ordem mundial de nova ordem mundial, assim, de desordem mundial. Porque, na verdade, quando a gente fala em nova ordem, quando a gente fala nova ordem, por que nova ordem? Nova ordem. Porque se ela é nova, ela está se contrapondo a uma antiga, concorda? Ela está se contrapondo a uma anterior. E que anterior é essa? É justamente a cristandade. Então, esta nova ordem mundial, que vem da ONU, que vem dessas grandes fundações bilionárias, é uma ordem que se contrapõe à antiga ordem, que é a ordem cristã. Então, a gente não pode perder de vista esse horizonte que aí está, que é uma sociedade que eles estão trabalhando para ser uma sociedade globalmente anticristã. Então, a gente tem que saber disso. A gente está vivendo numa época que a cultura está se agigantando de uma tal forma, uma cultura anticristã. E é nesse contexto, é nesse ambiente adverso, é que a gente é chamado, nesta nossa época, a evangelizar. Então não é fácil, tá? Mas também não foi fácil para os primeiros cristãos. Não foi fácil também para outros cristãos que viveram em outras épocas. Então nós somos chamados a enfrentar essa cultura da morte, tendo ciência que é uma cultura anticristã e globalmente anticristã. Então tem que saber disso, para saber com quem que a gente está enfrentando. Então o Michel Scurrias é muito importante, porque ele tem um pano de fundo, e foi ele. Por que eu estou citando ele? Porque ele que ajudou, né, a escrever a Evangelium Vitae. Então o Papa João Paulo II chamou Michel Scurrias e também um outro monsenhor, que foi meu professor também, Monsenhor Hélio Sgrécia, tá? O Monsenhor Hélio Sgrécia também é muito importante. Ele chegou a ser cardeal. Cardeal Hélio Sgrécia, é isso, ele foi cardeal. Também já falecido há pouco tempo atrás. E o cardeal Hélio Sgrécia, ele é o maior especialista em bioética. E ele tem um livro, chama-se Manual de Bioética, tá? Manual de Bioética do cardeal Hélio Sgrécia. E quando a gente fala em bioética, a gente fala em várias bioéticas. São várias correntes de pensamento que perpassam a bioética. E a bioética defendida pelo cardeal Hélio Sgrécia é a chamada bioética personalista. Esta bioética, essa corrente da bioética personalista é aquela que reconhece e defende o direito à vida desde a concepção. Então, essa bioética personalista defende o direito à vida desde a concepção. Teria 10 horas para falar sobre isso, porque as outras correntes de bioética, elas relativizam o início da vida. As outras correntes relativizam. A única corrente que considera o início da vida desde a concepção, baseada, evidentemente, com dados científicos e tudo mais, é a bioética personalista, que o Monsenhor Hélio Sgrécia foi o pioneiro. Ele que foi o grande filósofo, né? Porque toda uma filosofia que você tem
e com várias premissas filosóficas e teológicas e também científicas. Ele faz um trabalho fantástico. Eu recomendo que, assim, quem quer atuar nesse campo, recomendo, então, o Michel Scuyas, o Hélios Grécia e a Evangelium Vitae. Por que eu citei os dois? Eu citei os dois porque os dois é que ajudaram o Papa João Paulo II a fazer a encíclica Evangelium Vitae. Praticamente os dois que escreveram a encíclica, e depois o Papa João Paulo II que fez os ajustes, pediu para tirar alguma coisa, acrescentar outra, etc. E aí, então, os dois é que, então, ajudaram o Papa João Paulo II a escrever esta maravilhosa encíclica chamada Evangelium Vitae. Então, eu recomendo que quem conhece, ótimo. Quem não conhece, eu recomendo, então, que pegue a Evangelium Vitae, tá? E comece a estudar a Evangelium Vitae. É um texto fácil de ler, não é nada complicado. Comece a estudar a Evangelium Vitae. E, como eu citei, aí quem quer se aprofundar mais, quem quer lançar as redes em águas mais profundas, quem quiser, então, se aprofundar mais, então eu recomendo esses dois autores que ajudaram a escrever a Evangelium Vitae, dois fantásticos autores, concordo com tudo que eles escreveram, eles são católicos, e tudo que eles escreveram, assina embaixo, e tem fundamentação, rica bibliografia, que é o Michel Scuyas e também o Hélios Grécia, tá? Bom, quero falar aqui um pouquinho da Evangelium Vitae. Resumindo, porque são tantas coisas, são vários ângulos e vários aspectos, mas é assim, o que é muito importante a gente saber da Evangelium Vitae. O que o Papa João Paulo II faz na encíclica Evangelium Vitae? Ele faz um diagnóstico da situação. Isso que é importante, ele faz um mapeamento da situação, tá? Da questão da defesa da vida. E é muito interessante, porque aí sim ele vai colocar toda a fundamentação bíblica, inclusive. Eu me recordo, estou falando de cabeça aqui, que ele começa desde lá do primeiro fratricídio que foi, né? Caim e Abel, tá? Caim matou Abel. E aí Deus vai até Caim e pergunta: o que fizestes? Tá? Então, aquela passagem do que Caim mata Abel, e aí Deus vai até Caim e diz: o que fizestes? Essa é a pergunta que Deus faz para Caim: o que fizestes? E aí a resposta que Caim dá é o seguinte: por acaso eu sou guarda do meu irmão? É a resposta que Caim dá: por acaso eu sou guarda do meu irmão, guardião do meu irmão, alguma coisa assim? Isso é muito importante, porque todos nós que somos irmãos, né, somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, todos nós temos o dever imperativo de sermos, sim, guardiões uns dos outros. Então, aquela resposta que Caim dá: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Sim, sim, nós somos guardiões uns dos outros. Nós temos um imperativo moral, ético fundamental, que é guardar e proteger a vida, acolher a vida. Por isso que nos 10 mandamentos, você tem lá no 5º mandamento: não matar. Não matar. Então, todos nós somos guardiões da vida. E aí a Evangelium Vitae vai então pegar várias passagens bíblicas muito interessantes, depois científicas, históricas, teológicas, filosóficas, políticas, e faz um diagnóstico da situação. E o Papa João Paulo II, então, ele utiliza algumas expressões que ficaram, que é assim: o que está acontecendo já no final do século XX e começo do século XXI? Está acontecendo um combate. Está acontecendo um combate entre a cultura da vida e a cultura da morte. Então, duas culturas estão em combate: a cultura da vida e a cultura da morte. E o Papa João Paulo II, então, ele
coloca na Evangelium Vitae, então essa é a expressão. Nós estamos num combate entre cultura da vida e cultura da morte. E aí, eu sempre recorro àquela pergunta, que é a pergunta que move todo o nosso trabalho para a vida, tá? E como cristão, em todas as épocas, que é o seguinte, que está lá no Deuteronômio e que aparece também no Evangelium Vitae, a grande pergunta que a gente tem que responder, que é: de que lado estamos? De que lado estamos? Então, o Papa João Paulo II fala que é um combate entre a cultura da vida e a cultura da morte. De que lado estamos? É importante saber, é um combate. É um combate espiritual, por isso a oração é muito importante, ora et labora, o lema de São Bento, é um combate espiritual, é um combate político, é um combate cultural, é um combate civilizacional, é um combate de forças adversas que aí estão, é um combate que envolve tecnologia, ciência, cientificismo, ideologias. Então, estamos em meio a um combate entre forças que, né, atuam, um combate entre a cultura da vida e a cultura da morte. E o Papa João Paulo II vai dizer que ele usa uma outra expressão, que há uma conjura contra a vida. Uma conjura contra a vida, uma outra expressão que ele usa. E essa conjura contra a vida é o que a gente está vendo hoje aí, através da mídia, através da imprensa. Vocês percebam bem como que a mídia, a imprensa, de um modo geral, ela incorpora, ela corporifica, ela encarna essa conjura contra a vida, disseminando tudo isso que vocês estão vendo. Tudo isso que vocês estão vendo nas redes sociais, nas plataformas digitais, na mídia de um modo geral, ela vai disseminando, tá? Essa cultura da morte. Só que essa cultura da morte, isso é importante entender. Eu vou colocar aqui, olha, vou escrever aqui no chat, que isso é uma coisa importante, isso é um conceito importante que está na Evangelium Vitae, que é a seguinte: cultura da vida versus cultura da morte. Ele usa aquela expressão, há uma conjura contra a vida. E em meio a tudo isso, a gente tem que entender o seguinte, que essa cultura da morte, ela faz esse combate contra a vida, contra o valor da vida, vida que começa desde a concepção até a morte natural, esse combate ele não é um combate direto. Não é um combate direto, assim, ó, pá! Não é um combate indireto. É um combate que usa várias armas novas nesse combate, principalmente no campo da linguagem, no campo da semântica. Então, essa coisa da linguagem, da semântica. Tá? A semântica são os conceitos, aquilo que você fala, né, os conceitos. Então, esse combate passa no campo semântico. O que isso quer dizer? Que naqueles documentos da ONU, quando a ONU apresenta a cultura da morte, ela não vai dizer lá que é a cultura da morte. Ela vai dizer o seguinte, ela vai criar uma série de eufemismos, tá? Ó, eufemismos, que é assim, palavreado bonito, né? Que você lê, você acha bonito. Os políticos leem, acham bonito. E é aí que está a armadilha. Então você tem, os eufemismos são armadilhas, né, semânticas. Então, é um linguajar, todo um linguajar, que nem hoje, os ministros do STF enchem a boca para falar em democracia. E estão agindo do jeito que estão agindo. É eufemismo. É eufemismo. Enche a boca para falar uma coisa que não é aquilo que está sendo feito. Fala-se bonito, mas age do modo como estão agindo, contra a liberdade, contra a dignidade, contra a vida. Então, o eufemismo é uma mentira, é um falseamento da realidade. E aí, eu vou recomendar um livro para vocês, que é muito importante, que é um livro que mostra, isso eu repito, para quem quer estudar assim, mais a fundo, tá?
essa problemática, para entender mais a cultura da morte, os termos que eles usam, porque eles vêm com aquela coisa, né? Palavreado bonito, canto de sereia, né? Canto da serpente, no Jardim do Éden, vai falar bonito, mas na prática, tá? Estão fazendo avançar a cultura da morte. Então não é um combate direto, ele é indireto, e poucas pessoas percebem as sutilezas daqueles que estão executando a cultura da morte. Poucos percebem. Existe um bombardeio midiático, uma manipulação da mídia muito grande, os jovens, principalmente, se perdem nesse debate todo, e aí fica assim, compra-se gato por lebre. O pessoal fica acompanhando aí, né, hoje, Twitter, Instagram, tudo mais, e todo mundo falando em democracia, dando exemplo. Democracia não tem... o exemplo, o STF hoje pratica uma ditadura da toga, mas a mídia todinha falando de democracia, quer dizer, é eufemismo. Isso ilute. As pessoas não percebem as sutilezas. Por quê? Porque é um combate que ocorre no campo semântico. Confunde muito por causa dos termos, por causa das palavras que são usadas. Então, para entender essa armadilha semântica, tem esse livro aqui, olha, que alguns devem conhecer, olha, o Lexicon. Então, esse livro aqui, ele é muito importante, porque, eu vou escrever aqui, ó, olha, Lexicon, olha aqui, ó, Lexicon, termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas, tá? Esse livro, ele é muito importante para entender as armadilhas semânticas. É uma espécie, assim, de dicionário, tem verbetes, né? Tem vários verbetes. E nesses verbetes eles vão explicar conceitos chaves, né? Então, por exemplo, eu vou ler aqui alguns conceitos aqui. Vai falar sobre controle populacional, controle dos nascimentos, implosão demográfica, vai falar sobre, inclusive esse capítulo aqui, ó, tá vendo? O Michel Squeeze que escreveu. Então, tá aqui de novo. Consentimento, o conceito de consentimento informado, conceito de objeção de consciência. Então, vários conceitos importantes no debate, principalmente no debate intelectual, no debate público, que é importante saber, entendeu? Dignidade da criança, qualidade de vida. Quer dizer, quando a ONU fala... Então, olha aqui um eufemismo, qualidade de vida. Alguém vai ser contra? Não, qualidade de vida, mas tem todo um lado sombrio nesse conceito, que é, então esse livro mostra. Entendeu? O eufemismo é isso. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O primeiro objetivo da Agenda 2030, a Agenda 2030 é a agenda do globalismo, que a ONU está aí, pisou no acelerador para ser executado. O primeiro objetivo da Agenda 2030 é assim, é um baita eufemismo. Diz assim, combater a pobreza. Não é bonito? Quem que vai ser contra? Né? É bonito. E qual político que vai ser contra? Combater a pobreza. Aí você vai ver depois nas metas como que você vai combater a pobreza. Aí você vai ver que na prática, você vai ver que são iniciativas de combate aos pobres. Combate aos pobres. Que existe um componente malthusiano de controle populacional e depopulação. Então, o chamado combate à pobreza, em muitos aspectos, acaba sendo combate dos pobres. Com várias iniciativas, etc, etc, etc. Então, o eufemismo é isso. Você lê, acha bonito, mas na prática não é bem isso que está sendo feito. Uma coisa que se fala, outra coisa que se faz. Então, esse livro aqui, o Lexicon, né? Ó, é muito importante para poder não comprar gueto. Ó, um título aqui, olha. Olha aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui, olha.
Ó, novas definições de gênero. Com toda essa discussão de gênero, sabe? É tudo eufemismo. É tudo eufemismo. Entendeu? Essa coisa de novas famílias, no plural, porque essa cultura da morte, ela tem um alvo. Ela tem um alvo, a destruição da família. E eles não estão de brincadeira, e eles já estão destruindo as famílias mesmo, já há muito tempo. Isso aí há muito tempo que eles já estão destruindo, e muito. Hoje, se você sair e for ver como é que está a situação lá fora, a maioria das famílias já estão destruídas. Já estão destruídas por conta dessa cultura. Agora você pega aí, você entra na UOL, aí vira e mexe, tem lá, trissal. Trissal, quer dizer, casais que é um cara e duas mulheres. Entendeu? E por aí afora. Cultura LGBT, esses novos relacionamentos, quer dizer, tudo isso visa, no fundo, a destruição da família, constituída por homem e mulher, abertos à vida. Então, é muito importante entender esses conceitos para fazer o combate que se faz necessário. Porque no parlamento, tá? Nas instituições, nas academias, nas universidades, é preciso saber fazer a argumentação certa. Porque o palavreado deles é muito bonito. Daniel Lopes está falando aqui são enganados, claro. A estratégia é essa. Aliás, essa estratégia é antiquíssima, né? A serpente no Jardim do Éden fez isso, né? Sereis como deuses, tá? Aí, comeram do fruto proibido. É assim. Sempre foi. A estratégia é antiquíssima. Bom, aí o que vai acontecer? O Papa João Paulo II, na encíclica Evangelho Vitae, então ele faz um diagnóstico da situação, dizendo que essas grandes fundações bilionárias têm um projeto de reengenharia social radical, que é assim, fazer da sociedade uma sociedade, né, globalmente anticristã. A família é o alvo. Que família que é o alvo? Que família que é o alvo? A família de modelo cristão, com a moral cristã. Porque o que aconteceu da Segunda Guerra Mundial para cá? Eles foram com a mídia, principalmente primeiro com o rádio, depois com o cinema, depois com a televisão, depois com a internet, eles foram disseminando toda uma cultura para a destruição da família, que é essa que a gente acabou de falar. E para destruir a família, primeiro eles fizeram todo um trabalho para destruir a moral cristã familiar. Então, a moral cristã familiar. E eles já conseguiram isso. A destruição da moral familiar cristã. Um exemplo bem simples, bem prático, é assim, aquele roteiro clássico, né? Aquele roteiro clássico de namoro, noivado e casamento. Um roteiro clássico, né? Você se prepara, você tem um período que você conhece, o casal se conhece, depois noivado, depois o casamento para receber o sacramento, etc, etc. Hoje, pularam todas as etapas. A molecada hoje pulou todas as etapas. Isso é um reflexo de que já destruíram a moral familiar cristã. Isso é um reflexo. Esse pular as etapas, por exemplo, desse roteiro básico, na prática, que hoje a maioria já não faz, na prática os jovens hoje não cumprem mais esse roteiro, na prática não se cumpre mais esse roteiro entre os jovens. Os jovens se conhecem, conhecem hoje um dia o almoço, já fica com ela no mesmo dia. Então, isso reflete o quê? Já foi destruída a moral familiar cristã. Isso na prática. A gente observa na prática que essa moral familiar cristã já foi destruída. Hoje, quem mantém essa moral familiar cristã são alguns poucos heróicos. Alguns poucos casais heróicos. Estou dando esse exemplo. Tem uma série de outros exemplos também que a gente vê aqui, tá? E aí, o que se difundiu? Esses novos modelos de famílias, no plural, que é um modelo que homem com homem, mulher com mulher, trissal e tantas coisas mais, que a gente tem visto.
E que a mídia vai dizer, com os eufemismos conhecidos, que é tudo lindo, maravilhoso, tudo ótimo, a liberdade, é o direito, papapá, aquela coisa toda, só que no fundo, o que está por trás disso tudo? A destruição da família e da moral familiar cristã, porque a agenda é profundamente anticristã. E para agravar mais ainda a situação, tá? Nem todos os padres hoje estão preparados com conhecimento suficiente para poder fazer as exortações adequadas para que os fiéis percebam essas ciladas e possam viver melhor, né, a fé a partir dos valores de sempre, etc. e tudo mais. Bom, aí o que acontece? Aí tem aquela pergunta: de que lado estamos? E há uma resposta. A resposta está lá no Deuteronômio. Deuteronômio. Eu não fugiu agora, não sei se agora não fugiu não, o versículo exato, mas está lá. Foi dada há 3.000 anos atrás. Escolhe, pois, a vida. Então, essa é a resposta da pergunta. De que lado estamos? Escolhe, pois, a vida. Uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte: a vida está sendo, esse combate entre a cultura da vida e a cultura da morte, o alvo desse combate, da vida está nas pontas. Nas pontas. O que é nas pontas? É onde a vida está mais fragilizada. Então você tem duas pontas que estão, o ataque está sendo em duas pontas. A primeira, com o aborto. Quando o bebê, no ventre materno, lá onde ele devia ser mais acolhido, mais amado, mais querido, mais protegido, ele está sendo vítima do assassinato. O aborto. E quando se aceita isso, é porque não se valoriza mais a vida em nenhum momento, e aí, em outras fases, você vai poder também comprometer o valor da vida, etc. Então a vida está sendo mais ameaçada nas pontas, na sua fase mais fragilizada. Na fase nascente, no aborto, e na fase poente, no ocaso, na velhice. No caso da velhice, tanto na fase nascente quanto na velhice, são apresentadas duas falsas soluções. A primeira, o aborto. Segunda, eutanásia. Sobre isso, teria 10 horas para falar, etc. Mas só para saber que o grande diagnóstico da situação que o Papa João Paulo II faz é que a vida está ameaçada nas fases mais fragilizadas, nas pontas. Na fase nascente com o aborto, que ele chama de holocausto silencioso. E na fase poente com a velhice indigna, né? E que é preciso garantir a dignidade da velhice, e aí vem a falsa solução da eutanásia, que já está sendo praticada na Europa e tudo mais. E o que ele faz, então? Além do diagnóstico da situação, ele faz uma exortação, um apelo. O Papa João Paulo II faz um apelo que sejam organizados grupos em defesa da vida, que a sociedade reaja, que abrace a cultura da vida, que estude, que vá aos parlamentos, que busque uma legislação em favor da vida, por isso que o nosso movimento se chama Legislação em Vida. Eu tenho um livro publicado, inclusive, né, esse é de minha autoria, Legislação em Vida, que são de pronunciamentos que eu fiz na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal, em defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Então, o Papa João Paulo II, no Evangelho Vitae, ele faz um grande apelo para que grupos se organizem, estudem, e não só estudem, mas que suba acima dos telhados, como pediu Jesus, suba acima dos telhados e anuncie o valor da vida e defendam bem a verdade com a alegria da fé, mesmo em meio a essa cultura da morte, mesmo em meio a essas sombras espessas que aí estão, mesmo em meio a tantos perigos que aí estão, mas que é preciso afirmar a cultura da vida nesse século XXI,
Essa que é a exortação feita. Então, grosso modo, é isso que eu partilho com vocês. Repito, não foi aula, foi mais uma partilha aqui de alguns apontamentos, tá? E fico à disposição até para alguma outra oportunidade. Cada tópico desse daria 10 horas de conversa, há muita coisa, mas eu fiz aqui algumas sugestões de leituras que são importantes para aqueles que estão começando e aqueles que já estão na caminhada para a vida e já conhecem, mas sempre é bom rever, tá? E se aprofundar. É isso. Muito obrigado, que Deus os abençoe.